Fala pessoal, hoje mais um Monitor Econômico, dia 7 de junho. Nesse vídeo eu vou abordar os principais temas que vêm afetando as bolsas globais, entre eles China, que começou a apresentar sinais de melhora econômica e animou os mercados. Setor de energia, petroleiras, gás natural, segue em alta, afetando bastante as economias aí ao redor do mundo. E mercado de trabalho americano que volta a apresentar números bastante fortes e deve pressionar o Fed para ser um pouco mais rígido nessa tentativa de conter a inflação. Dentre as principais movimentações, eu destaco aqui essas movimentações anuais do setor de energia, que já tem aqui uma alta de 61%, nada consegue conter a alta do petróleo, vários fatores influenciando isso, e setor de utilidades básicas, né, saneamento, energia elétrica, que conseguiu se manter também estável em meio a todas as quedas. Aqui nós temos tecnologia em queda, consumo discricionário em queda e comunicações também em queda, sendo o setor de tecnologia destaque aqui por ter grandes empresas bastante famosas caindo 30%, 50%, 70% e levando bastante gente para o lado negativo. Como nós usamos uma estratégia macrosetorial, a análise das ligas metálicas é muito importante para conseguir entender um pouco o funcionamento ali das indústrias, possíveis movimentações econômicas, e entre elas aqui eu destaco o cobre, né, o níquel e o alumínio, que vem tendo um movimento de queda aqui nesses últimos dias, ainda que no último ano, né, a gente tem um movimento forte de alta. Isso para mim já começa a dar indícios de que estamos num momento complicado, possivelmente antecipando uma desaceleração um pouco mais forte na economia. E eu vou explicar para vocês aqui alguns gráficos que vão explicar um pouco melhor essa visão. Nessas últimas semanas, nós tivemos um arrefecimento do dólar em relação às demais economias, né, em relação às demais moedas, e isso ajuda bastante o mercado. E destaque para o preço do petróleo, que volta a negociar aqui próximo dos 120 dólares, mesmo no momento em que a Arábia Saudita anuncia que pode aumentar a sua produção para tentar conter a alta dos preços. Ela anuncia isso uma semana depois que vários presidentes de bancos centrais engrossaram ali um pouco o discurso, né, dizendo que eles estão dispostos a fazer o que for preciso para conter a inflação, mesmo que isso gere uma possível recessão. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos do que nós entendemos como um ciclo econômico e vou explicar para vocês o que vem gerando tanta preocupação no mercado. Mas o que é importante nesse momento? A gente está, em relação ao petróleo, com 3 grandes produtores mundiais sob sanção: Rússia, Irã e Venezuela. A diferença é que, enquanto a Rússia está sob sanções, ela ainda consegue escoar o seu petróleo, né, só que vendendo com desconto. Então, para a China ela negocia com 50 dólares de desconto, para a Índia ela negocia com 30 dólares de desconto. Então, sem dúvida nenhuma, o maior beneficiado por toda essa guerra e por todas as sanções que foram aplicadas é a China. É incrível como eles são inteligentes e estratégicos para se beneficiar de tudo que acontece no mundo, né? E Irã e Venezuela, além das sanções, tiveram uma queda muito grande na sua produção de petróleo, né? Venezuela, com a saída das grandes multinacionais petroleiras, ela não conseguiu manter o seu nível de produtividade, então tem ali uma saída de engenheiros, de tecnologia, e houve uma queda muito drástica na produção. Então, mesmo que os Estados Unidos agora procurem a Venezuela para conseguir trazer o petróleo venezuelano, ela não vai conseguir aumentar a sua produção de uma hora para outra. Isso vai levar talvez décadas, né? Depois de um sucateamento de toda a indústria venezuelana. E o Irã é a mesma coisa, né? O Irã, além de tudo, tem uma questão ali nuclear que não agrada o Ocidente. Por conta disso, me chama a atenção aqui o contrato de dezembro de 2023, como ele também segue no movimento de alta bastante forte, sem dar indícios de recuo. É lógico que isso pode mudar de uma hora para outra, se o mercado entender que nós vamos entrar numa recessão de fato,
o petróleo vai começar a recuar. E eu entendo até que por nós estarmos já tão esticados, tira bastante da atratividade de novas entradas no setor de petroleiras, né? Eu já comentei várias vezes aqui que 50% da carteira, tanto brasileira quanto global, está ali em petroleiras, empresas de fertilizantes, que também são de certa forma ligadas a petróleo. E ao menor sinal de recessão, eu acho que esses são justamente os setores que vão cair muito forte. Então, como tem um peso grande na carteira, eu acompanho cada vez mais próximo, não venho aumentando posições nesses setores, venho começando a diversificar um pouquinho em setores diferentes, ainda que eu não acredite que nesse momento outros setores venham a ter rentabilidades no nível que nós tivemos aqui com as petroleiras. Minério de ferro, depois dessa recuperação chinesa, volta a negociar aqui acima dos 140 dólares. Boa notícia para o Brasil, que segue bastante a economia chinesa. Trigo, né, que nós fizemos uma entrada aqui nessa região dos 11,30. E eu acho interessante que o trigo teve 3 situações acontecendo, né? Num primeiro momento, o rompimento aqui dessa faixa de preço, quando o mundo percebeu que a Ucrânia, um dos maiores produtores mundiais de trigo, 2 milhões de toneladas aprisionadas ali dentro do país sem conseguir escoar, obviamente que diminui muito a oferta de trigo mundialmente, o mercado saiu à tona ali procurando comprar trigo. Nós chegamos a ter aqui uma alta de 8, 9%, que eu não aproveitei, acabei zerando aqui embaixo já com 3% de queda. Mas quais são os 3 pontos que aconteceram que influenciaram a alta, a queda e uma nova alta do trigo? Primeiro ponto, né, que eu comentei, Ucrânia. Segundo ponto, ligado ao Putin, né? O Putin anunciou que ele ia permitir o escoamento dessa produção para não gerar ali uma crise humanitária, uma crise alimentar ao redor do mundo, mas logo em seguida ele veio e bombardeou o porto que ia ser responsável por essa liberação do trigo. Então, quer dizer, ele estava só blefando, a intenção dele não é facilitar as coisas para o Ocidente e, por consequência, o trigo vem tendo aí bastante volatilidade nesses últimos meses, né? A gente percebe aqui que antes do início da guerra na Ucrânia, que foi ali por fevereiro, ele era um ativo bastante estável, né? Estava lateral. O início da guerra gerou essa alta muito forte e estamos negociando quase 60% acima do preço anterior. Índice de commodities da Bloomberg negociando a patamares históricos aqui, demonstrando bastante força, ainda que eu não tenha a intenção de prever se o mercado vai seguir aqui em alta ou vai recuar. Mas eu acompanho de perto para conseguir reagir rapidamente caso isso influencie nas nossas carteiras, né? Índice VIX, que é o índice do medo, voltando a negociar abaixo dos 30 pontos. Para quem não sabe, está chegando pela primeira vez, o VIX é um índice de medo, um índice de volatilidade do mercado. Ele acima dos 30 pontos indica, vamos dizer assim, mais preocupação. E aqui nessa faixa, embaixo dos 15 pontos, 18 pontos, indica uma certa tranquilidade do mercado. Então, nessa faixa, qualquer um pode comprar e ganhar dinheiro, né? É o dinheiro fácil que o mercado entrega, é quando surgem aqui os gênios financeiros. E aqui nessa faixa de cima é quando o mercado fica muito volátil e começa a gerar problema, né? O mercado não consegue mais subir, ele fica com movimentos muito fortes ali de altos e baixas, né? Então é bastante difícil de ganhar dinheiro nesse cenário e vem gerando bastante problema. Aqui no gráfico dos ciclos econômicos, o que é importante a gente considerar? Primeiro ponto, a tendência da humanidade é alta, né? A não ser que haja uma catástrofe nuclear destruindo a humanidade, a tendência é alta. O mundo vem evoluindo, a tecnologia vem evoluindo, o mundo vem enriquecendo, mas dentro desse ciclo de alta, nós temos altos e baixos, né? De picos e vales, momentos ali de recuperação econômica e movimentos de recuperação. Eu entendo que nós estamos nesse momento por aqui. Acabamos de marcar um pico muito acentuado por conta do excesso de estímulos mundiais pós-Covid.
O mercado vem perdendo esses estímulos, ficou superaquecido e agora tende a fazer um novo fundo. Qual é o grande questionamento do mercado nesse momento? São dois cenários. Um chama pouso suave e o outro é o pouso turbulento, né? E quem vai ser o grande responsável por definir qual caminho nós vamos seguir? Se pouso suave, né? Ele cai um pouquinho e volta a subir, ou ele vai ser um pouso turbulento, caindo muito, entrando em recessão e só depois voltando a subir, é o Fed, né? E ele vai ser responsável por isso através de dois mecanismos. Um deles é o aperto monetário, ele deixando de injetar dinheiro na economia, e o segundo é pela taxa de juros. Então, nesse momento, o que vem gerando a volatilidade no mercado nós vamos cair, isso é um fato, né? Agora, se vai ser um pouso suave ou se um pouso turbulento. E aí nós temos o seguinte cenário, olha como fica claro quando a gente olha essas características de topo, né? Nós estamos vivendo aumento das vendas, aumento da produção, queda no desemprego e aumento da renda, né? Queda no desemprego a ponto dos Estados Unidos terem só 3,5% da população desempregada. E isso, por consequência, gera uma situação em que nós temos 2 vagas para cada trabalhador disponível. Se você tem muita demanda por trabalhadores e poucos trabalhadores disponíveis, isso automaticamente gera um aumento dos salários e começa a gerar muito problema, gera inflação. A economia está muito aquecida. E o Fed vai precisar gerar agora isso aqui. A intenção do Fed é gerar essa situação. Queda nas vendas, redução na produção, redução da renda, aumento do desemprego. Por incrível que pareça, esse cenário muito forte é ruim para a economia, né? Ele começa a gerar uma série de problemas. Gera principalmente inflação que os americanos e os países de primeiro mundo não são acostumados. E por consequência, é importante a gente considerar o seguinte: existem 2 ciclos. Um é o ciclo do mercado, o ciclo da bolsa, e o outro é o ciclo da economia real. O ciclo da bolsa, ele é adiantado, né, nesse processo. Então, muitas vezes a gente vê a bolsa caindo, você fala, pô, mas por que está caindo? A economia está voando, né? Justamente por causa disso. O ciclo da bolsa, ele é um ciclo adiantado, né? Lembra lá em 2020, o mercado já começou a subir antes da economia de fato melhorar. Então, isso é algo que a gente precisa entender para não ser pego num contrapé aqui nessas transições de mercado. Levando isso em consideração, olha como fica bastante claro aqui dentre os sinais de topo. Ó. Alguns meses atrás a gente tinha um monte de IPO, uma euforia muito grande no mercado, todo mundo querendo investir em bolsa, mercado complacente ao risco, né? Você pagando caro por local web, pagando caro por um monte de empresa porcaria, crescimento econômico alto, taxa de desemprego baixa e, o principal, disseminação de gênios no mercado financeiro. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo é especialista e a realidade uma hora bate a porta. Por consequência, nosso estado está caminhando para isso, né? Um cenário já há alguns meses sem IPOs, pessimismo começando a ser disseminado, então você vai olhar as notícias, tá lá o Elon Musk falando que vai demitir 10% dos funcionários da Tesla, falando que ele tem uma expectativa preocupante a respeito da economia americana. Então vai mudando até mesmo o fator psicológico das pessoas, né? E a gente vai buscando se ajustar em meio a tudo isso. No nosso modelo de alocação, a gente considera um modelo de quadrantes, né? Os 2 quadrantes superiores nós temos crescimento econômico e os quadrantes inferiores nós temos diminuição do ritmo de crescimento econômico, certo? Nós estávamos surfando aqui, ó, primeiro trimestre de 21, segundo trimestre de 21, terceiro trimestre de 21 e quarto trimestre de 21, aqui um lado mais de crescimento, né? Agora no primeiro trimestre desse ano, já viemos aqui para desaceleração do crescimento, conforme a aceleração da inflação. E agora, segundo trimestre agora, já no quarto quadrante, e os próximos trimestres também aqui no quarto quadrante. Qual é a característica dele? Crescimento desacelerando, conforme a inflação também desacelera. Então, para conseguir gerar a desaceleração da inflação, o mercado precisa ver isto.
Não tem como ter desaceleração da inflação sem esse cenário acontecer. A gente já começa a enxergar isso nos últimos balanços, né, da Target, do balanço do Walmart, que já mostraram ali que essas grandes varejistas não conseguem mais repassar o custo da inflação. Imagina então os pequenos empresários, né? E aí a gente começa a enxergar os dados começando a mostrar algum alarme, né? Primeiro ponto, o payroll vindo ainda muito alto, né? Ele gerou aqui payroll, vamos dizer assim, a folha de pagamento da economia americana. Teve um crescimento de 390 mil empregos, acima da expectativa, mas já era esperado porque esse meio do ano nos Estados Unidos é a temporada de férias. Então você tem muita contratação temporária em vários setores, né, de hoteleiro, restaurantes e tudo mais. E gerou esse cenário aí que pressiona ainda mais o Fed a gerar um aperto econômico. Pô, ainda está tendo tanta criação de emprego, né? Vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Por isso que a gente começa a ver ali uma mudança de tom em vários bancos centrais ao redor do mundo. Nesse momento, como eu comentei, criação de emprego acima do esperado. Olha a taxa de emprego aqui em patamares super altos, já próximos aqui de 2019. Só que já existe uma desaceleração da geração de empregos, né? Quando a gente considera que pequenos negócios não estão mais contratando, como estão demitindo, né? Como inverteu essa curva. Pequenos negócios já começando a sentir essa virada da economia americana. E aqui diz respeito ao congelamento de contratações. Isso não acontecia aqui desde o início de 2021, final de 2020, né, nessa faixa, e voltou a acontecer, as empresas congelando as contratações para tentar se precaver de uma possível recessão agora no futuro. O que isso acabou gerando? 2 semanas atrás, eu vou até mostrar o gráfico aqui para vocês, o início dessa alta foi gerada quando o Fed comentou ali na sua ata que talvez ele não elevasse os juros em setembro. Quer dizer, se não vai elevar juros, não vai ter tanto impacto na bolsa. Só que o que a gente viu acontecendo agora? Ninguém mais tocou no assunto, né? Inclusive o mercado já tem uma expectativa aqui de 67% de probabilidade de que vá sim ter uma elevação da taxa de juros em 50 base points, né, em 0,5%. Então acabou aquele assunto de não vai ter alta de juros ainda, né? E o que é interessante mostrar para vocês é que existe uma correlação entre aumento do preço do petróleo, né, como a gente vem acontecendo aqui na linha azul, e uma posterior crise, né, como a gente vê aqui nessa faixa cinza que eu estou pintando de preto. Sempre que nós temos um aumento muito forte, ou a maioria das vezes que nós temos um aumento muito forte no preço do petróleo, isso acaba gerando uma recessão posterior. E eu comentei que tinham 2 formas do Fed conter esse crescimento tão forte. Um era aumento de juros e outro era a redução monetária, né, chamado de aperto monetário. E a gente via que até aqui nessa faixa ainda tinha uma injeção de capital na economia. E a partir de agosto já existe a expectativa de que essa curva vai se inverter. Então o mercado que vinha ali, vamos dizer assim, viciado em esteroides, né? O Fed injetando muito dinheiro na economia, injetando dinheiro nos mercados, injetando dinheiro direto na conta das pessoas, agora vai passar por uma situação que não via há muito tempo, né? Quando corta, diminui esse capital fácil e existe o inverso, né? Então, como que o mercado vai reagir? Eu acho que ainda vai reagir muito mal. Entendo que nós não fizemos fundo ainda. Pode ser que eu esteja errado, mas eu já fico preparado para reagir a esse possível cenário. Em relação à China, nós tivemos aí a melhora nos dados econômicos, principalmente por conta do fim dos lockdowns, né? Já tem aqui um processo de queda dos lockdowns em várias cidades. Isso, por consequência, já vem gerando uma diminuição do tempo de espera dos containers, dos transportes.
Isso afeta muito o mercado mundial e afeta muito a China. Mas me chama a atenção lá na China, ó, uma volta no aumento do preço do cobre. Eu olho bastante isso. Então, cobre voltando a subir indica uma possível aceleração da economia chinesa. E a questão chinesa, a importância da China voltar a crescer, para eles, é inclusive social. Se eles não crescerem pelo menos 5, 5,5% ao ano, eles não conseguem absorver toda a população rural que sai das regiões rurais e vai para as cidades. Então, para eles, isso gera muito problema, né? Pode gerar uma conturbação social, caso eles não consigam controlar isso. Por consequência, eles devem fazer muitos estímulos, principalmente em construção civil, para manter a economia aquecida. Então é possível que lá no último trimestre do ano a gente já veja a China crescendo forte e afete positivamente tanto em preço de commodities quanto aqui nas nossas exportadoras. Graficamente, a gente percebe que a China já vinha desde aqui de março do ano passado num movimento de queda bastante expressivo. Lá naquele momento, quando eles começaram a intervir ali em alguns setores e o mercado digeriu muito mal isso, com toda a razão. E agora vem fazendo um movimento de alta, né? A grande questão é se ele vai conseguir romper e manter essa alta ou simplesmente seguir esse canal e voltar a cair. Independente disso, eu já vejo que existe um movimento de perda de interesse em algumas commodities, que já esticaram demais, vai começando a perder um pouco daquela relação risco-retorno tão positiva, e alguns gestores americanos começando a falar que vão investir em China. Eu evito, não vou investir, acho que tem para o investidor pessoa física oportunidades muito boas em mercado americano, ou até mesmo no mercado brasileiro, e não quero colocar meu capital em risco investindo num país comunista, um país que intervém ali por motivos, né, políticos, seguindo a agenda chinesa. Mas é fato que pode ser uma grande oportunidade surgindo aqui. Em relação ao Brasil, né, a gente viu nas principais notícias dos últimos dias desemprego caindo para uma das menores taxas dos últimos anos, só que a venda de veículos ainda em patamares muito baixos, né? Você vê que aqui a faixa azul, que representa 2022, vem negociando aqui até o momento 200 mil veículos, enquanto em anos anteriores chegou a negociar quase 350, né? Então mostra que a economia ainda está bastante receosa, né? As pessoas ainda estão receosas em gastar dinheiro. Mas o preço do petróleo tende a nos manter aqui numa situação até mais confortável. Nos Estados Unidos, acabou até ficando misturado, acho aqui, né? Mas nos Estados Unidos a gente vê os estoques de petróleo bastante baixos, né? Principalmente em comparação com anos anteriores. A gente vê aqui que, por exemplo, em 2020, 2020 é uma exceção, né? Mas vamos dizer 2017, 18, 19, estavam em patamares um pouco mais altos. E isso também nos ajuda a entender como a economia está aquecida, né? A economia muito aquecida consome muito petróleo e, por consequência, os estoques ficam constantemente baixos. Estoque baixo, preço sobe. Então a economia tende a se normalizar por conta própria. O preço está tão alto que as pessoas diminuem um pouco o consumo e tende a voltar para a média, né? A média do preço do petróleo para muitos analistas, especialistas no assunto, gira em torno dos $70. Acho que isso não deve acontecer por enquanto, mas não me surpreenderia uma queda forte do petróleo aí no curto prazo. Aqui, relação preço-lucro da bolsa muito baixa, né? Então aqui em patamares da crise de 2008. De fato tem grandes oportunidades, mas nós não somos investidores clássicos ali que quer comprar só o que está barato, a gente quer comprar o que vai subir muito forte, né? A gente não está buscando comprar a faca caindo, mas é fato que tem muita coisa barata, a bolsa brasileira está muito barata e deve atrair muito investidor estrangeiro por conta disso. Agora abordando já alguns gráficos, alguns mercados, né? Bolsa americana, como eu comentei, fez dois movimentos de queda, duas pernadas de queda, e agora muita gente vem considerando que pode fazer um movimento de alta. Eu acho muito precipitado, acho que não tem motivo para fazer uma alta por enquanto. Mesmo que eu tenha comentado ali que o mercado faz um ciclo adiantado em relação à economia real,
né, vamos dizer assim, o mercado poderia já estar se adiantando aqui, como se ele estivesse fazendo isso aqui, né? Eu não acho que é o momento ainda. Espero, inclusive, que eu acho que tem grande probabilidade que a gente faça mais um fundo, mais uma pernada de baixa. E aí sim é importante a gente estar muito preparado, porque pode ser a oportunidade da década, né? De comprar muita coisa boa e barata. Especificamente sobre algumas empresas, né? Eu venho considerando entradas aqui no setor de defesa, né? Não é um setor que está com ganhos de lucros tão massivos assim, é só uma expectativa de aumento de 6% nos lucros da NOK, né? Uma empresa que de sensores militares, sistemas militares, defesa aérea, aeroespacial, enfim, é uma empresa muito sólida, muito boa e que tende, por conta dessa corrida armamentista, uma corrida por maior defesa dos países, ter um aumento nos seus contratos, né? Ela já até fechou um contrato bastante bom nesses últimos dias. Aqui uma empresa de diagnóstico médico, olha o ganho de lucro aqui desse ano, uma expectativa de aumento de 500%. Então, ano passado ela fechou com 49 centavos de lucro por ação, tem a expectativa de fechar agora em 2022 com 3 dólares de ganho por ação. Espetacular, mas eu acho que o movimento de entrada foi aqui, nessa faixa, né? Eu ainda tenho ela no radar para ver se vai surgir ainda alguma notícia, alguma coisa que possa elevar ainda mais o lucro por ação, mas eu acho que ela já movimentou o suficiente e para mim não vale uma entrada agora. Aqui já uma outra empresa metalúrgica, também com uma alta muito forte, né, de 270% no lucro por ação de 2021 para 2022, e ainda está relativamente no preço, né? Aqui é uma empresa de transporte marítimo, e aí eu quero mostrar o seguinte, ó, ela teve um aumento interessante, vem fazendo graficamente um movimento interessante, talvez valha uma entrada, vem estudando a entrada nesse setor. E o que me chama a atenção está aqui, ó. Olha nos últimos 4 trimestres como aumentou o nível de vendas deles, né? Como aumentou a capacidade de negócio deles, né? Essa aqui para mim é uma das principais entradas que eu devo fazer na carteira. E aí sim uma entrada muito interessante, ó. 2021 fechou com 47 centavos de lucro, 2022 vai fechar com 2,30 de lucro por ação, aumento de quase 400%, mas a empresa ainda não andou, né? Ela negociou aqui em 21 a 65 dólares e agora ela está a 50. Então essa aqui para mim é a melhor oportunidade no momento, uma possível alta agora pegando todo esse movimento. É uma empresa do setor de energia, então ela tende a ter a sua receita atrelada à inflação. E a gente percebe também aqui que as vendas dela também foram muito fortes, né? E estão só aumentando 140%, 120%, 345%. Então o mercado americano tem essas oportunidades ali que quando você encontra, são oportunidades muito boas, né? Que não tem tanto aqui no mercado brasileiro. Aqui já é uma empresa do setor de lítio, é um metal, uma liga metálica bastante importante também, tem uma expectativa muito forte de aumento do lucro nesse ano, 540%, e a ação também ainda não andou, está negociando na faixa de 30 dólares. Lítio, que tem aí um papel importante em baterias elétricas e tudo mais, que para mim não tem nada de energia verde, ela é muito pior do que um carro de combustível fóssil. Para mim, o carro realmente verde é o álcool, movido a álcool e não a energia elétrica. Mas, enfim, é um setor que vai ser bastante beneficiado por toda essa corrida aí por carros elétricos. Aqui é a Pilgrim's Pride, uma empresa que a gente tinha em carteira, e eu coloquei ela aqui só para mostrar o seguinte: eu tenho como técnica de saída, muitas vezes, o que os grandes mestres aí chamam de sell into strength, né? Vender no momento de força. O que significa isso? Que é você vender quando a ação estica muito aqui, né? Se afasta muito das médias. E foi justamente aqui que nós fizemos a venda. Eu até considerei que eu poderia ter saído muito precipitado, porque ela chegou a fazer mais uma alta aqui, mas logo em seguida veio a baixa e a gente acabou saindo realmente muito bem, seguindo o planejamento.
setor de frigoríficos americano, muito forte. Espero fazer novas entradas nesse setor, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Indo agora para empresas brasileiras. Aqui Minerva, empresa tendo um movimento bastante interessante. O que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O custo da carne americana está ficando cada vez mais alto e eles têm ali uma certa barreira de importação da carne brasileira. Eu acredito que para eles conseguirem conter a alta dos preços, eles vão derrubar essas barreiras e importar carne brasileira, né, para conseguir aumentar a oferta de carne no mercado americano e conseguirem conter os preços. Eu acho que isso vai cair de bandeja aqui para o Brasil, num momento que a arroba do boi já recuou, então os frigoríficos vão conseguir exportar com uma margem bastante interessante e com a possibilidade de ter mais um mercado além do mercado chinês, que é um grande importador. JBS começa a ficar aqui um pouco desconfortável quando ela perde essa média de 200. Acho que ela agora está num patamar chave para a gente entender se ela vai conseguir sustentar esses R$34 e voltar a subir. Ela tem alguns gatilhos aí políticos, até de certa forma, que vem travando o preço das ações, mas a empresa eu acho excelente. Existe a possibilidade dela começar a trabalhar com margens um pouco mais apertadas esse ano, mas eu acho que ainda é uma boa oportunidade para ter em carteira. PetroRio, que é a minha maior posição na carteira, vem tendo dificuldade para romper aqui a faixa dos R$28. Acho que ela é uma das empresas que vai ter um grande crescimento nos próximos anos. Ela segue muito o preço do petróleo, até de forma, vamos dizer assim, um pouco irracional, porque ela é muito mais ali do que só o preço do petróleo. Mas é uma empresa que vai oferecer, acho que uma oportunidade bastante interessante caso recue aqui para a faixa dos R$20, R$23,50 aqui nessa zona vermelha que eu marquei. Petrobras, apesar das quedas recentes, eu acho que ela é muito barata para ser ignorada, né? Negociando a 2,8 vezes valor da empresa versus lucro operacional, é muito barata, é uma das petroleiras mais baratas do mundo nesse momento. E eu acho que o maior risco para ela não é nem de intervenção ali do Bolsonaro, nem nada assim, mas da volta do Lula, né? Voltando a botar o cara para cuidar, né, do pote de ouro dele. Tupi, aqui é um exemplo de um erro operacional meu. Eu tinha feito uma entrada aqui na carteira nessa faixa dos R$20. E quando ela voltou aqui recuando, eu estopei a posição. Achei que ela não ia ter força para sustentar a alta e ela saiu de 20 para quase R$24 numa sentada, né? E eu não peguei essa alta toda, saí no 0 a 0. SLC Agrícola é um setor que me interessa bastante, venho acompanhando de perto, faz parte da minha carteira, mas vem tendo dificuldade agora para conseguir sustentar essa alta acima dos R$54, R$55. E finalizando por aqui, muito obrigado pela atenção, consegui manter aí próximo dos 30 minutos, não quero estender demais, eu sei que fica um pouco maçante, mas várias oportunidades surgindo aí já fora do setor de petróleo, venho acompanhando isso de perto. Hoje é um dia que o mercado fica bastante preocupado com a atitude do Congresso em passar aí algumas pautas bomba, né, algumas pautas de isenção de ICMS, algumas coisas assim que podem ter um preço muito alto pro fiscal do governo. Isso até é um ponto super importante que eu esqueci de comentar e acho que preocupa bastante o mercado com razão. Mas no momento que as pesquisas eleitorais mostram crescimento do lucro, queira você acreditar nas pesquisas ou não, pesquisa do lucro, a alta do Lula, eu acho que isso preocupa bastante o governo e ele vai estar disposto a entregar o seu superávit fiscal em troca de uma maior probabilidade de reeleição. Então ele vai provavelmente adotar medidas populistas. Pelo que eu vi aí em várias notícias, a equipe econômica era inicialmente contra isso, mas eu acho que o próprio Paulo Guedes vai preferir ser reeleito e tentar resolver as coisas no segundo mandato, do que ser muito rígido agora e correr o risco de não conseguir a reeleição. Mais uma vez, isso é uma situação que
é muito negativa para vários setores no Brasil, né? Entre eles setor de consumo, de shopping, de varejo de modo geral, porque mostra essa falta de responsabilidade fiscal do governo, né? Então acho que a carteira ficar aí pesada em exportadoras talvez seja a única alternativa, caso você não queira manter um caixa aí bastante relevante dentro da estratégia. Mas é isso. Obrigado por mais um vídeo e até a próxima semana.